Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos falar sobre progressão de regime. Quem atua na execução penal sabe muito bem que a progressão de regime teve uma alteração substancial com a lei anticrime. Vou tentar falar aqui os pontos principais, aqueles divergentes, para que possa ajudar você que atua nessa execução penal. Obviamente, o que eu vou falar aqui é fruto das minhas pesquisas. Não vou aqui esgotar o tema, nem tenho essa pretensão, mas que este vídeo possa te ajudar, servir para te dar um norte nos estudos, certo? Então, o primeiro ponto em relação a esta questão da progressão de regime com a lei anticrime é em relação ao direito intertemporal. Em razão da execução penal ser um direito material, especificamente também a progressão de regime, só vai retroagir se for benéfico. Temos algumas situações benéficas? Temos. Por exemplo, 16%. 16% é melhor do que 1/6. Certo? Então, vai retroagir. Vamos mais à frente falar da questão dos 60%. Que, ao meu ver, é benéfico. Mas aí vamos ver como é que aplica este benefício. Certo? É importante lembrar que existem algumas mudanças, Uma mudança, assim, significativa. Antes você tinha 1/6, 1/8, 2/5 e 3/5, sendo que 1/6 era para residente comum, 1/8 em caso de gestante, 2/5 primário em crimes hediondos ou equiparados e 3/5 reincidente à prática de crime hediondo ou equiparado, mas residente genérico, categorizado ou específico, não importa, basta ser reincidente. Praticou um crime hediondo equiparado, é reincidente, aplica 3/5. Era assim. Agora nós temos, primeiramente, alterou de fração para porcentagem. Então agora nós temos 16% primário em crime sem violência ou grave ameaça, 20% reincidente em crime sem violência ou grave ameaça, 25% primário em crime com violência ou grave ameaça, 30% reincidente em crime com violência ou grave ameaça. Então, se você analisar do inciso 1º ao inciso 4º, nós estamos lidando com primário ou reincidente, mas relacionados ao modo de execução do crime. Se o crime foi praticado com violência ou grave ameaça, ou se o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça. A partir do inciso 5º, nós estamos lidando com a categoria de crime, crimes hediondos ou equiparados. 40% se for primário, 50% se for primário, mas com resultado morte ou participa de organização criminosa, 60% se for reincidente em crime hediondo ou equiparado e 70% se a pessoa for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte e ainda vai estar vedado o livramento condicional. Então nós temos essa situação a partir da lei anticrime, certo? Os pontos divergentes, na minha opinião, vamos tratar aqui, eu separei 3 pontos. O primeiro ponto, nós temos aqui a situação em que, se você observar do inciso 5º em diante, não há nenhuma hipótese de reincidência genérica. Você só vai encontrar reincidência categorizada. Alguns chamam de reincidência específica. Na minha opinião, reincidência específica é só quando se pratica o mesmo crime. Só que aqui a lei traz a reincidência categorizada, que aí pode ocorrer, por exemplo, 2 crimes que são da mesma categoria, mas não são o mesmo crime, como por exemplo tráfico e homicídio qualificado. Então, a partir do inciso 5º, você vai ver primário ou reincidente categorizado, você não tem a reincidência genérica. E como fica aquela situação da pessoa que se enquadra numa reincidência genérica? Porque anteriormente, para aplicar o 3/5, bastava a reincidência genérica. E agora? Como é que fica a situação desta pessoa? Ele não tem previsão legal? Vai aplicar analogia? Porque é possível aplicar analogia em bonam partem no direito penal. Em bonam partem pode. Então a pergunta é, vai fazer o quê? Não vai ter progressão? Então, o primeiro ponto é aquela situação do reincidente genérico, crime comum e crime hediondo ou equiparado. O que vai acontecer? Na minha opinião, você tem 2 situações. Ou você vai aplicar
a analogia, ou vai verificar se existe alguma previsão legal para ele. Então, partindo aí da primeira parte, que é a analogia, se não houver nenhuma previsão, você vai aplicar como se primário fosse. É o entendimento que está a maioria dos tribunais, né, quem está decidindo em relação a este ponto da progressão, tem se manifestado. Temos aí no HC 53306, de relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, na quinta turma, no STJ, que entendeu que aplica em analogia o 40%. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem feito dessa forma, certo? Tem diversos julgados nesse sentido. Então aplica em analogia, não tem previsão legal, aplica os 40%. Só que eu vou além. Na minha opinião, há sim uma previsão legal para determinadas situações. Não vai ser para todas a analogia. Em determinadas situações você vai encontrar uma previsão legal. Como eu disse anteriormente, do inciso 1º ao inciso 4º, nós estamos falando em relação, essa é a minha opinião, nós estamos falando em relação à execução do crime, se foi executado com ou sem violência. Se for sem violência, você tem a hipótese para primário e reincidente em crime sem violência ou grave ameaça. E temos ali depois, no inciso 3º e 4º, a hipótese em que se trata de primário em crime com violência ou grave ameaça e reincidente em crime com violência ou grave ameaça. Não está tratando aqui de categoria. Pode ter crimes hediondos equiparados com violência ou grave ameaça? Pode. Pode ter crimes hediondos equiparados sem violência ou grave ameaça? Pode. E o inciso 1º ao inciso 4º não está vedando. Aqui é só para esse tipo de crimes, exceto os crimes hediondos equiparados, porque vai estar ali a partir do inciso 5º. Não disse isso. O legislador podia ter a maior vontade em agravar a situação de quem pratica esse tipo de crimes. Crimes hediondos ou equiparados. Ou crime com violência ou grave ameaça. Todavia, talvez a falta da técnica não chegou a este fim. Na verdade, trouxe um benefício, como eu disse no início do vídeo, que eu iria tratar. E tratando agora, eu vou mostrar que trouxe um benefício para o apenado. Então, na minha opinião, havendo um crime hediondo ou equiparado, sem violência ou grave ameaça, e o crime anterior também é sem violência ou grave ameaça, não pode aplicar analogia. Tem que aplicar a previsão legal. A analogia só vai ser aplicada quando não há previsão legal. Havendo previsão, não se aplica a analogia. Então, na minha opinião, nesta hipótese que eu citei, há previsão legal. Qual? O inciso 2º, 20%. O Tribunal de Justiça de Pernambuco entendeu dessa forma. Aplica-se o 20%. Crime sem violência ou grave ameaça, por exemplo, furto. Depois é condenado, transitou em julgado, depois pratica o crime de tráfico, que também sem violência ou grave ameaça. Qual a previsão legal para ele em relação à categoria, crimes hediondos ou equiparados? Não tem. O inciso 5º, o inciso 6º, o inciso 7º, você não vai encontrar. Não vai ter essa hipótese de 40%, 50%, 60% ou 70%. Então aplica analogia? Não. Aplica qual? O inciso 2º. Crime sem violência ou grave ameaça, crime sem violência ou grave ameaça, reincidente, 20%. Da mesma forma vai ocorrer em crimes com violência ou grave ameaça. Aplica qual? O inciso 4º. Se você tiver um crime sem violência ou grave ameaça e um crime hediondo equiparado com... Um crime com violência ou grave ameaça, transitou em julgado, pratica um crime hediondo ou equiparado com violência ou grave ameaça. Tem essa hipótese a partir do inciso 5º? Não. Então aplica o qual? O inciso 4º. 30%. E aí você vê o benefício, portanto vai retroagir, porque é benéfico. Antes era 3/5, que equivale a 60%, agora ou vai ser 20 ou 30%. Agora, se porventura você se deparar com uma situação em que você encontra, por exemplo, um crime anterior sem violência ou grave ameaça e um crime hediondo com violência ou grave ameaça, existe previsão para essa hipótese? Não. Se não tem previsão para essa hipótese, aplica por analogia o inciso 5º, 40%, como se primário fosse.
certo? Aí sim aplica a analogia, certo? Um outro ponto, aí eu já trouxe aqui o primeiro e o segundo ponto, né? A analogia e a previsão legal. O terceiro ponto, e por fim, para finalizar esse vídeo, eu vou trazer aquela hipótese em que você se depara com um roubo, com emprego de arma de fogo, praticado antes da lei anticrime, e a hipótese de progressão de regime, né? Neste caso, por exemplo, o tráfico, né? Roubo com emprego de arma de fogo e tráfico, você não tem previsão legal, então aplica-se, por analogia, o 40%. Todavia, o roubo com emprego de arma de fogo, ele é hediondo com a nova lei. Ele é hediondo. Então, se você aplicar a lei anticrime na sua integralidade, você vai ter o roubo hediondo, o tráfico equiparado hediondo, portanto 60%, porque ele é reincidente em crime hediondo ou equiparado. E aí vai ser a mesma coisa do anterior, 3/5. Tem tribunal decidindo dessa forma. Todavia, com devido respeito, entendo que essa interpretação é equivocada. Porque nós não estamos lidando, alguns entendem que isso seria combinar leis. Nós não estamos combinando leis. Não há uma revogação aqui modal, ou seja, uma revogação que trata sobre toda a matéria, como aconteceu com a lei de drogas. Nós temos uma lei reformadora que reformou diversos dispositivos de leis diferentes. Então, ao meu ver, ao roubo a fatos criminosos, você vai verificar cada fato. E se não for benéfico, não retroage. Então o roubo continua, se foi praticado antes da lei anticrime, por óbvio, o roubo continua não sendo crime hediondo. E aí se ele foi condenado depois por tráfico, e aí aplica-se, antigamente era 3/5, para ele agora, que não tem hipótese nenhuma, aplica por analogia os 40%, que é benéfico. Certo? Então nós temos essas situações. Ainda vou trazer aqui mais uma, para finalizar, mais uma situação, que é em relação à prática com resultado morte. A pessoa, por exemplo, praticou homicídio qualificado, anteriormente era praticou furto, transitou em julgado, depois pratica homicídio qualificado, hediondo ou crime hediondo, ou equiparado. Entra nessa categoria, mas se trata de um crime hediondo. E aí? Neste caso, antes da lei anticrime era 3/5, equivalente a 60%. E agora, com o resultado morte, aplica 50%. Com o resultado morte, aplica 50%, que é mais favorável. É isso que tem decidido alguns tribunais. E este caso específico você vai encontrar no HC 581-315, que o STJ vai decidir em agosto, agora em agosto, e que você pode acompanhar para ver qual vai ser o resultado, o entendimento da sexta turma, de relatoria do ministro Sebastião Reis. Certo? Então este é um resumo dos pontos que eu considero importantes em relação à progressão de regime. Espero ter ajudado. Se você gostou, compartilha aí com os amigos, marca a gente aí. Vamos estudar porque é um tema interessantíssimo e que está novo e que depende de nós advogados colocar a tese para poder ser discutida. Beleza? Bons estudos!